Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre bullying familiar. O bullying é uma forma de violência que acontece, né? Uma violência que acontece de maneira repetitiva e intencional. A violência do bullying pode ser uma violência física, verbal, psicológica, sexual. E o que caracteriza um bullying estar acontecendo, ou seja, essa violência está acontecendo, é que existe nessa relação um desequilíbrio de poder. Então, normalmente na escola, quando uma criança está sofrendo bullying, você tem os meninos maiores, né, indo lá e batendo e ameaçando os meninos menores. Existe um desequilíbrio de poder, no qual então a violência vai acontecer e você vai ter uma característica, né, uma cena de bullying ali que a gente vai estar presenciando. Quando a gente fala, né, começa a falar então do bullying familiar, a gente começa a falar de uma violência que vai acontecer, que pode ser de vários tipos, que vai acontecer no núcleo da família. O que acontece normalmente quando uma família nasce? Então, o que é uma família nascer, né? Você tem lá duas pessoas solteiras, elas vão casar, elas vão ter filhos, então elas deixam de ser um casal a partir daquele momento, elas vão ter uma família. E essa família vai ser constituída à medida que esse ciclo vai desenvolvendo. Daqui a pouco você tem tios, primos, primeiro, segundo, terceiro grau. E aí você tem um grupo familiar que vai se formando e vai se constituindo. A família vai fazer o quê com aquelas crianças que estão chegando no núcleo delas? Vão ensiná-las o que elas têm que fazer, como que elas têm que se comportar, né? Quais são os padrões para aquela família do que é normal, do que é correto e do que é verdadeiro. Então, desde muito cedo a família vai falar se o estudo é importante, desde muito cedo a família vai falar para aquelas crianças, por exemplo, qual religião que elas deveriam seguir ou não. Então, isso vai acontecer ali no núcleo e o que acontece é que as pessoas que não se encaixam a esse conjunto de valores e crenças da família, normalmente elas viram alvo de violência dentro daquele grupo. A violência psicológica intrafamiliar, que é o nome mais técnico que a psicologia chama, são essas violências que acontecem dentro da família na tentativa do núcleo familiar de manter as crenças, a religião, os valores, que aquilo permaneça e que aquilo se perpetua. Então eu não quero perpetuar só o meu DNA, eu quero perpetuar minha religião, eu quero perpetuar os meus valores, eu quero perpetuar o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Então, tudo isso vai acontecer. Quando a pessoa não se encaixa no grupo, a família tende, então, a fazer violência com aquele membro. Agora, eu acho que uma coisa importante da gente diferenciar é porque não existe família sem conflito. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. Todo núcleo familiar vai ter conflitos. Gente, as pessoas têm conflito com elas mesmas. Imagina se elas não iam ter conflito com um grupo de pessoas que pensam diferente, que se comportam diferente, que estão em gerações diferentes. Então, é normal que o conflito aconteça. Mas isso é diferente de uma situação de bullying. Olha só, quando eu tenho um conflito, e você tem um conflito saudável, eu vou ter um desentendimento, eu vou ter uma discordância que vai acontecer. As duas partes podem falar e serem ouvidas em relação àquilo, né? Uma vez que o conflito seja identificado e conversado, existe reparação e mudança sobre aquele comportamento, porque quando surge o conflito, o objetivo é que você resolva o problema e não que você destrua a pessoa. Então, olha só, vim pro casamento da minha irmã, não consegui voltar para Brasília e fiquei alojada na casa da minha irmã um mês. Quando você fica um mês na casa de uma pessoa, você não é mais visita,
Você entra na rotina das pessoas, porque você tem que entrar na rotina da casa. E foi isso que aconteceu. E em determinado momento o cachorro da minha irmã ficou doente, eu me meti para cuidar do cachorro dela, e aí conversa com o veterinário, faz exame, faz não sei o quê, e ela começou a fazer o negócio de um jeito, eu achei que o negócio era do outro, eu fiquei irritada com aquilo, eu chamei ela para conversar, eu falei, olha, tá acontecendo isso, eu devia estar fazendo isso, ela falou que não achava que devia estar fazendo daquele jeito, nós conversamos, ela falou, eu vou conversar com o veterinário. Ela conversou com o veterinário, conversei com o veterinário, e ela estava certa e eu estava errada. Eu falei, ok, vamos fazer então do jeito que você estava fazendo. Nós tivemos um conflito, nós tivemos um desentendimento. Olha só, fiquei irritada lá com o negócio que ela fez. O que você faz no conflito? Você conversa, você expõe, você escuta o que o outro está falando e principalmente você vai buscar resolver o problema. Então, esse é o ponto. Existe uma tentativa de resolução. Ok, conflito saudável. O que é o bullying familiar? O bullying familiar não é o conflito. O bullying familiar é quando você tem no núcleo familiar, às vezes uma pessoa ou algumas pessoas, que aquela pessoa é o alvo. Então, aquela pessoa é criticada porque ela é gorda, porque aquela roupa é feia. O padrão de conversa com aquele indivíduo, aquele membro da família, é um padrão de humilhação, ridicularização, tentativa de controle. Mas você vai sair com essa roupa, você tá vulgar com essa roupa. Esse final de semana eu tava aqui, minha irmã foi sair para ver o jogo do Flamengo e ela colocou uma roupa, ela virou para mim e falou assim, essa roupa tá boa? Eu pensei, boa por quê? Aí fiquei parada assim, olhando para ela, aí ela falou assim, essa roupa é condizente? Eu falei, condizente com o quê? Aí eu falei, condizente com o quê? Boa pra quê? Porque olha só, se eu venho de um padrão que o outro me controla, que eu preciso perguntar qual roupa que eu devo usar ou qual roupa que eu não devo usar, eu fico me questionando se aquilo ali é adequado ou não é adequado, e muitas vezes isso vai acontecer quando a gente vem de padrões de humilhação. Então critica a roupa, essa roupa não é adequada, essa roupa não é para esse contexto, essa roupa você não devia estar usando, ridiculariza, olha como você fala, olha o seu jeito. O que é uma coisa comum no bullying familiar? O agressor, ele não assume responsabilidade, então ele grita, ele se descontrola, e aí quando volta a conversa, é porque você não fez tal coisa, é porque você é sensível, é porque você é exagerada. Então o pai grita lá com a criança chora, e aí o pai grita mais porque essa criança só chora. Olha só, ela é o problema. Qual que é o problema dele estar gritando com ela? Não pede desculpa, não tem retratação, né? Uma das coisas que acontecem muito nesse contexto de bullying familiar é a pessoa sinalizar que ela não quer e a violência continua acontecendo, muitas vezes em formas de piada. O que acontece com quem está em volta? Normalmente os demais membros da família costumam se silenciar, às vezes riem juntos e muitas vezes a família minimiza. Então, às vezes a pessoa passa por uma situação muito inconveniente numa reunião de família, alguém humilhou, gritou, né, falou que não devia falar, a mãe lá que gritou, falou que ia matar e etc e tal. E aí no outro dia a família fala, ela estava bêbada. Você sabe como a sua mãe é, ela é assim mesmo. Você já viu seu pai, você sabe que você não pode fazer essas coisas com ele. Não, você entendeu errado, ele estava só brincando. Então, a dinâmica da família, e essa é uma questão importante, normalmente quando você tem um bullying familiar, você não tem um agressor e um alvo. Você tem um agressor, um alvo e uma plateia que assiste a cena, que se silencia diante da cena, ou muitas vezes ri junto ou minimiza o que aconteceu. Esse é o bullying familiar. Faz sentido isso aqui? Como que isso acontece, né? Como que aparece o bullying familiar? Infelizmente, ele é bem mais comum do que a gente imagina. Uma das coisas que a gente vai ver que ele vai ser bem caracterizado são os apelidos humilhantes.
Normalmente os apelidos é o quê? É um defeito, é uma característica que a pessoa não gosta, é uma coisa que marca uma vergonha, uma fragilidade. Quando a família faz questão de usar o apelido vergonhoso e continua usando e acha engraçado e etc e tal, e mantém fazendo isso é um tipo de violência que você faz com aquela pessoa. Você quer ver uma violência muito, mas muito comum, que, para te ser bastante sincera, eu não sei se existe alguma família que as pessoas não tenham vivenciado essa violência, que é a violência das comparações. Comparações. Você devia ser igual ao seu irmão, você é burra, seu irmão é mais inteligente que você, o seu irmão é mais simpático que você, o seu irmão ganha mais dinheiro que você, o seu irmão é mais agradável que você. Olha o seu primo tem 23 anos, ele já passou em 3 concursos. Olha a prima tal, fulana emagreceu, tá bonita aí, pronta usando monjaro para passar o final do ano. E você tá gorda que ninguém vai te querer. As comparações constantes com os irmãos, com os primos, com os amigos, com a internet, que agora que virou uma desgraça isso, né? Mas as comparações com a internet, isso é uma violência, uma violência. Esses dias eu estava atendendo, a pessoa virou para mim e falou assim, não, porque quando eu era criança eu era retardada. Na hora eu falei, olha só, pode parar. A pessoa, não, deixa eu terminar. Eu falei, não termina não. Eu falei, não termina não. Eu falei, primeiro, por que você era uma pessoa retardada quando você era criança? Porque eu não estava vendo um adulto retardado na minha frente. Eu falei, o que te disse que você era uma criança retardada quando você era criança? Ah, não, porque eu atrasei na escola e aí eu estava 3 anos atrás, então... Eu falei, olha só, o fato de você ter atrasado, o fato de você não estar com as mesmas crianças durante o seu período de formação acadêmica não faz de você uma pessoa retardada. As comparações são violências que muitos vivenciam na infância, imagina. E aí você passa uma vida adulta e você chega agora na sua vida adulta e você tá falando um termo a seu próprio respeito que tá fora de ser verdade, mas por que você tá falando? Porque aquilo foi alvo de comparação ao longo da sua vida. Normalmente, essa pessoa vira o bode expiatório da família, né? A psicologia sistêmica chama de paciente identificado. Então, é o paciente da família que é o problemático. O problemático, a ovelha negra, né? O desajustado, o desencaixado. Ele normalmente é a pessoa que não pertence ao grupo, não tem um encaixe perfeito como era esperado. E a consequência disso é que o grupo violenta. A violência que vem na crítica, que vem na humilhação, que vem no apelido, que vem muitas vezes, quer ver um bullying comum? Ataques à identidade. Não aceita gênero, não aceita sexualidade. Nós estamos em 2025. Não sei se você ainda se choca com algumas coisas, mas eu me choco. Ainda existem pessoas que quando contam para os seus pais, né? Se resolveu esse caso, foi contar para o pai que era gay, o pai arrancou a roupa dela e espancou ela. Espancou. Depois que espancou, falou, se você continuar namorando com o menino, eu vou te expulsar de casa que você não vai pisar mais aqui. Olha só, a crítica à sexualidade, a violência em relação a isso, eu não aceito você se você não tiver o gênero que eu quero, a sexualidade que eu quero, a religião que eu quero. Gente, quantas mulheres cresceram as suas vidas sendo criticadas pelas suas mães, pelas suas roupas, pelos seus cabelos, pelas suas escolhas. Isso é um ataque à identidade da própria pessoa. Eu lembro a minha sobrinha, quando ela tinha uns 12, 13 anos assim, ela estava naquela fase de transição da infância para a adolescência, e estava rolando uma limpa de roupa em casa, e estava naquela coisa do que não serve para um, vai ver se serve para outro. Então, as roupas da minha sobrinha mais velha estavam migrando para minha sobrinha mais nova. E eu lembro da cena porque foi muito engraçado, porque minha irmã falava, e essa? Ela falava, essa roupa não combina com a minha personalidade. Aí minha irmã, você nem testou. Aí eu falava, mas não combina com a personalidade dela, próxima. E isso aconteceu, sei lá, ao longo de 2 horas. De todas as roupas que foram apresentadas, ela escolheu 3 peças de roupa. Olha só, é o estilo dela, é quem ela quer ser.
se não combina com a personalidade dela, o que ela está dizendo, que aquilo não está de acordo com a maneira que ela se encontra e se vê naquele momento. O que muitas famílias fazem? Você tem que usar roupa feminina. Isso é uma fala comum que a gente ouve. Você só usa roupa largada, você tem que usar umas roupas mais justas, você tem que mostrar mais o seu corpo. Muitas mulheres são criticadas pelas suas roupas. Isso é uma crítica e uma violência à própria identidade. Isso, não sei se você imagina, mas isso vai trazer consequências na nossa vida adulta. Uma outra coisa que a gente vê de violência atual até são as humilhações online. Tem lá um evento, a pessoa conta o negócio, o menino conta para a família e fala, não fala isso para ninguém. O pai pergunta lá o que aconteceu no grupo do WhatsApp da família toda e a mãe responde. Expõe nos grupos, expõe segredos, expõe erros. Isso é você humilhar a pessoa. Algumas famílias nesse processo fazem chantagem emocional. Você quer ver uma coisa que acontece? E acontece bastante até em situações de adoção. O pai adota as crianças, começa a brigar com a criança, ameaça de devolver. Já atendi várias pessoas que passaram parte das suas vidas sendo ameaçadas de serem devolvidas quando o pai ou quando a mãe que tinham adotado ela estavam bravos por algum motivo. Violências emocionais, vai morrer sozinho, você é imprestável, ninguém nunca vai te amar, ninguém nunca vai querer ficar com você. Esse tipo de fala, isso é uma violência emocional que infelizmente às vezes acontece em contextos familiares. Agora, uma violência, e eu vou parar nela para a gente poder continuar o assunto, que ainda é uma violência muito comum e é uma violência que a gente ainda não se importa muito, mas são as invalidações emocionais crônicas. Às vezes a pessoa tem qualquer demonstração de emoção na família, para de frescura, você é muito sensível, você inventa problema, nem foi tudo isso. Toda vez que alguém te conta uma coisa que tá doendo, que tá sofrendo, e você fala, é besteira, é frescura, engole, para de chorar, né, vira homem, e etc e tal, que a gente sabe que acontece, isso é uma grande invalidação emocional. Não é à toa que nós somos uma sociedade que não sabemos lidar com as nossas emoções. Quem? Aparentemente ninguém, nem homens, nem mulheres. A gente tem homens que têm idade emocional de 15 anos, porque são tratados como se tivessem 15 anos. Nós temos mulheres que muitas vezes se comportam como crianças de 5, porque têm dependência emocional. A dinâmica de violência familiar que a gente vê se repetindo e se repetindo prejudica homens e mulheres nessa balança. Aonde que isso está acontecendo? Dentro das famílias. A gente tem, né, tá chegando o Natal, todas as propagandas de Natal tem família, não vai ter uma propaganda de Natal que não tenha família. Qual que é o nosso ideal de família? O que está no nosso imaginário da família? A família é o amor, cuida, é o cuidado, supre, protege, ampara. É verdade, né? Minha esposa sofreu um acidente, eu fui super amparada pela minha família, gente indo para correio resolver coisa para mim, até para o hospital, até para o supermercado. Olha só, a família vem, ela te dá um amparo quando você precisa. É verdade. Só que a nossa mente idealizada e romântica sobre esse grupo de pessoas, a gente às vezes não vê que nem tudo que vem da família é bom. Que tem muita coisa que vem da família que é um monte de trauma que a gente ganha embrulhados ali numa série de brincadeiras inocentes e que isso gera as consequências mais pra frente. Os estudos de psicologia na área de violência intrafamiliar, né, que vai estudar a violência dentro do núcleo da família, fala que a violência que acontece, ela vai afetar a autoestima. Então, são 3 áreas que vai ser o ataque principal. A autoestima daquela pessoa, a construção da identidade, a autoimagem e o desenvolvimento emocional. Então, eu tenho coisas super importantes que muitas vezes ficam extremamente comprometidas. Por quê? Porque essas pessoas foram violentadas pelos seus irmãos, pelas suas mães, pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós.
Esses dias uma pessoa estava me contando isso, estava no almoço, e começou uma história que ela trabalhava onde ela trabalhava porque ela tinha costas quentes. Eu falei, sério? Você tem costas quentes? Ela falou, não. Eu falei, você falou o quê? Porque olha só, se eu estou num lugar que eu trabalhei para estar ali, eu estudei, eu fiz uma graduação, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu ralei, eu aprendi, e eu estou num lugar que eu conquistei depois de anos da minha vida, como assim costas quentes? Aí a pessoa que está no lugar, e isso eu vejo muito acontecer, eu atendo mulheres em posições de altos lugares em empresas que se sentem extremamente inseguras. Se sentem inseguras. Se questionam se deveriam estar ali, que não devia ser aquilo tudo, que não pode ser aquilo tudo. Será que é aquilo tudo? Claro, muitas vezes vem de um contexto que, imagina, 20 anos depois da carreira, tá a família brincando que a pessoa chegou ali porque ela tem costas quentes. Falei, você deveria ter falado. Não, eu não tenho costas quentes. Eu tenho uma graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho 20 anos de experiência. É isso que eu tenho. As minhas costas, a temperatura continua normal. Mas às vezes a gente nem consegue falar isso. Por quê? Porque a violência da comparação, da humilhação, tá vindo desde a infância. E a gente sabe que isso vai acontecer. Quais impactos? O que isso vai produzir na gente? Não sei se você percebeu, mas se eu falo que a minha identidade, a minha autoestima, a minha autoimagem, o meu desenvolvimento emocional está sendo minado nessa etapa, uma das primeiras coisas que a gente vai ver em termos de consequência é a autoimagem distorcida. Muitas pessoas têm dismorfia corporal, têm autoimagem distorcida, né? A gente está entrando aí em Monjaro, procedimentos estéticos, e se as pessoas não souberem lidar com isso, o que a gente vai ver é a manifestação de imagens distorcidas. A pessoa começa a fazer um procedimento e ela não consegue parar mais. Por quê? Não adianta, você cresceu a sua vida inteira ouvindo que você era burra, que seu cabelo era ruim, que sua cor era feia e etc e tal. E se você não tratar isso, você vai ficar tentando remendar e não resolve porque o problema está dentro. Olha só, é na autoimagem que foi construída. Essas pessoas vão ter dificuldade de confiar nas suas relações. Normalmente tem alta tolerância à violência. Então, quando eu pego um caso que tem violência doméstica, tem hora que eu falo, mas como assim? Parece tão absurdo que eu tô escutando. Como que a pessoa não arrumou as malas e foi embora? Por que a pessoa continua ali? Alta tolerância à violência. Porque se eu venho de uma vida inteira sofrendo violência, se eu tenho uma vida inteira de humilhação, se eu tô há 20 anos num casamento que meu marido grita comigo o tempo todo, e se isso tá acontecendo o tempo todo, para eu conseguir sobreviver, eu tenho que aprender a tolerar. Isso vai aumentar, eu habituo a violência, então para aquilo me tirar daquele lugar, precisa ser muito forte. Olha só, quando eu dava aula, eu sempre contava a história do sapo, da rã. Eu gosto dessa história para você entender isso aqui. A rã, ela tem um sistema diferente do nosso. Então, o nosso sistema de regulação corporal de temperatura é se o tempo aumenta muito, né? A temperatura corporal interna do meu corpo aumenta, eu vou transpirar, vou começar a suar para diminuir a temperatura do meu corpo. Então, o nosso corpo precisa ficar ali para a gente estar vivo e bem entre 35,5 até 37, tá? Se você estiver nessa temperatura, tá tudo bem com você. 36,9 ali, você vai estar tranquilo. Passou disso, você tem problema? Diminuiu, você tem problema. Só que existem alguns animais, e a rã é um desses animais, que o que acontece é que ela se adapta. Então, o que vai acontecer é que quando ela chega num ambiente que está muito quente, ela aumenta a temperatura corporal dela um pouco, para ela estar mais em conjunto com aquele ambiente. E se ela chega num ambiente muito frio, ela diminui a temperatura corporal dela para ela se adaptar naquele ambiente sem que essa diferença de temperatura exista. Então, é um sistema de regulação que eles têm. Se você pega a rã e você joga a rã numa panela quente, a panela tá trincando de quente, você joga a rã lá dentro. Ela pula, ela bate, ela vê que tá muito quente e ela pula.
Se ela ficar naquela temperatura, ela vai morrer. Tá muito diferente do que é o corpo dela. Então ela pula para fora. Ela estava fria, pulou, estava muito quente, ela foi para fora. Só que se você coloca a rã numa panela fria e você vai aumentando a temperatura lentamente, o que vai acontecer é que a rã vai morrer na panela. Porque lentamente ela vai aumentando a temperatura dela, sem perceber, ela vai ser cozida, porque a temperatura vai aumentar muito. Se você entra num relacionamento e o cara te dá um soco na cara, você não vai pro segundo. Eu tenho certeza disso. É muito discrepante, ninguém nunca me violentou. E de repente alguém faz isso, eu rapidamente pulo, não tenho tolerância nenhuma à violência. Mas se eu tô vindo de um contexto que eu sofro violência, violência emocional, violência verbal, às vezes violência física, e eu cresço nesse contexto, e eu vou para um casamento que tem violência, eu separo desse casamento, eu vou para um segundo casamento que tem violência, a violência é normal, eu tenho uma alta tolerância. Eu tenho tanta tolerância que quando a gente vai olhar para os números de feminicídio, as mulheres, muitas mulheres estão com medidas protetivas e são mortas dentro da casa dos seus companheiros. Por quê? Porque elas voltam. Por que você volta depois de uma medida protetiva que você já sabe que a pessoa te bateu, te fez mal e te ameaçou? Ah, mas é porque aquele dia ele estava nervoso. Alta tolerância à violência. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Tanto que quando a gente fala de bullying, hoje já tem alguns estudos que mostram que crianças que sofrem bullying, em sua grande maioria, também vivem situações de violência dentro das suas casas. Elas são alvos dentro das suas casas e elas se tornam alvo fora das suas casas. Então, a violência está mais presente do que a gente vê. Isso vai acontecendo. O ponto, eu acho que aqui é o centro para a gente poder caminhar para o final, é que o fato de você crescer ouvindo que você é uma pessoa problemática não faz de você uma pessoa problemática, faz de você uma pessoa ferida. O fato de, na sua infância, você ter chamado você de burro, retardado, idiota ou qualquer coisa do tipo, não faz de você uma pessoa burra, retardada, idiota. Muito pelo contrário, muitos adultos que foram chamados de retardados, idiotas e nananã, se tornaram gênios brilhantes. Foram crianças que as pessoas não conseguiam entendê-las. Olha só, o fato de você ser tratado como problemático não faz de você problemático. Faz de você, com certeza, uma pessoa que foi ferida durante a sua infância, durante a sua formação enquanto pessoa. O que nós fazemos? Como que a gente sai disso, né? Como que dentro de um contexto familiar, que às vezes a violência está muito naturalizada, né? Estamos chegando no Natal, vai começar as piadas, né? Natal é um período que muitas pessoas sofrem muito, a gente tem altos índices de suicídio nessa época agora de Natal e Ano Novo. E a gente está indo, às vezes, para um contexto que foi um contexto de violência, que às vezes continua sendo um contexto de violência, que eu não quero sair, que eu não posso romper, que eu não tenho interesse, né? Mas eu quero, talvez, ter relações mais saudáveis. Então, qual que é o caminho, né, para lidar com essa quantidade de violência que vem, muitas vezes, das pessoas que nos dizem que nos amam? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para lidar, eu acho que esse ano foi talvez a coisa que eu mais tenha falado aqui. Entrou semana e saiu semana, eu passei o ano repetindo isso. Para você lidar com qualquer coisa na sua vida, você precisa nomear corretamente. Violência psicológica não é brincadeira. A gente precisa parar de normalizar. Se você fez uma brincadeira e a pessoa não gostou, aquilo ali não é brincadeira. Se a pessoa te disse que ela não quer, você continuar fazendo aquilo, você continua violentando ela. Esses dias uma pessoa estava me contando que estava indignada com a mãe, que estava com raiva da mãe, que não sabia mais o que fazer com a mãe, porque a mãe agora decidiu que ele está solteiro e ele não deveria estar solteiro, porque os primos dele tudo já estão casados, menos ele, e ela decidiu agora distribuir o telefone dele pelas pessoas que ela conhece em Brasília, que ela acha que tem potencial para namorar com o filho dela. Ele falou: Adriana, eu comecei a receber mensagem e
e pedido de aceitação de amizade no Instagram de gente que eu não conhecia. Ah, não, a sua mãe me passou seu telefone pra gente poder marcar o encontro. Eu falei, você falou pra sua mãe? Ele falou, eu falei, não faça isso. Eu falei, o que ela fez? Continuou fazendo. Eu falei, então agora, na próxima vez, você precisa falar, mãe, não faça isso, porque você está me violentando quando você faz. A partir do momento que a gente precisa nomear para a gente sair daquilo, você está fazendo uma violência comigo e eu estou pedindo que você pare. Nós precisamos nomear corretamente. Olha só, tá vendo isso que você está fazendo comigo agora? Eu estava feliz e você está me criticando por eu estar feliz. Não é legal isso. É a segunda vez que eu vejo você fazer. Eu preciso que você pare. A primeira coisa que você precisa fazer para sair de qualquer caminho de violência, mesmo no contexto de família, você precisa verbalizar. Eu já tive muitas brigas e muitos conflitos com a minha esposa que no final era, olha só, não gosto disso, não fale desse jeito. Eu lembro uma briga que a gente teve e acho que ela me chamou de maluca. Ai, meu Deus do céu. Aí meu sangue ferveu. Eu falei, você nunca mais se dirige a mim usando termos como maluca, doida, insana ou qualquer coisa do tipo para descrever qualquer estado emocional que eu esteja tendo. Isso é uma maneira que nós usamos para nos violentar. Eu não quero que a gente faça isso. Precisa ser nomeado. Isso aconteceu quantas vezes? Isso aconteceu uma vez. A gente precisa parar de tratar tudo como se fosse qualquer coisa quando a coisa está doendo e quando a coisa está machucando. Então a primeira coisa que você precisa fazer é nomear. Não gosto, não gostei do jeito que você falou comigo. Isso aqui, olha só, não foi legal. Eu estou tratando no nível de conflito. Então eu preciso nomear o que está acontecendo. A segunda coisa, você precisa romper o silêncio. A violência na família, ela talvez não seja tão discutida como merecia ser discutida, porque nós ainda mantemos silêncio. A violência que é silenciada, ela é uma violência que se perpetua. Você precisa falar sobre isso. Você precisa falar na terapia, você precisa falar com seus amigos, você precisa falar em grupo de apoio, mas você precisa falar. Porque a gente começa a achar que não é muito o que está acontecendo, mas é muito. Olha só, para você ter noção, alguns dados rápidos, só para você entender o que é violência hoje no nosso país. 84% das violências sexuais, físicas e psicológicas contra crianças e adolescentes tem como agressor alguém da família. Da família, 84% dos casos. 9 a cada 10 denúncias que acontecem de violências contra crianças e adolescentes no Disque 100, isso é um dado do governo, são denúncias repetitivas. Entenda isso aqui. Aquela criança, aquele adolescente sofreu uma violência, foi feita uma denúncia. O que foi feito depois disso? Nada ou coisa nenhuma, a ponto de, das próximas 9 vezes a cada 10, serem denúncias repetidas. São crianças que vivenciam situações de violência e que continuam vivenciando situações de violência. Eu já supervisionei casos de violência contra criança e adolescente que tem hora que você fica sem saber o que fazer. Porque tem um momento que você fala, eu preciso denunciar, eu vou chamar o conselho tutelar. Eu falo, tá, eu vou chamar o conselho tutelar. O que vai acontecer? O conselho tutelar vai tirar essa pessoa. Vai levar essa pessoa para onde? Vai levar a pessoa? Porque às vezes não leva. Você chama o conselho tutelar, aumenta o problema na família. Não, mas aí tem que tirar. Tá, aí o conselho tutelar vai tirar. Vai fazer o que com essa criança? Ah, vai levar essa criança para abrigo. Aí eu vou tirar esse adolescente que tem 17 anos da casa dele. Ele vai sair da família que ele conhece, da cama que ele cresceu a vida toda. Aí ele vai para um abrigo que ele não conhece ninguém. Para quando ele fizer 18 anos ele ter que sair, independente do momento da vida dele. E ele ter que ir para a rua sem saber o que ele vai fazer. É difícil, entende? É difícil. Tem hora que você fica meio sem saber, mas o que nós sabemos? A violência está dentro da família. 84% das violências contra criança e adolescentes tem como agressor
alguém da família, ok? Então, o primeiro lugar que era para criança e para adolescente ser cuidado e respeitado, 84% das vezes quem agride essas pessoas é alguém da família. Uma mulher é morta a cada 6 minutos no mundo por feminicídio. Não é qualquer morte. A gente está falando de uma morte que acontece aonde? Na família. No Brasil, uma mulher é morta a cada 6 horas. Isso significa que no dia de hoje é que dia? Dia 4 de dezembro, 4 mulheres vão ter sido mortas por pessoas que falaram para ela ontem que as amavam. Hoje eu estava almoçando com a minha esposa e com a minha irmã e falei, eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum caso da mulher que matou o marido e depois se matou. Eu conheço o caso da pessoa que matou o marido. Agora, eu ouço com bastante frequência casos de homens que matam a esposa e depois se suicidam. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque a violência está dentro da família. Olha só, 37,5% das mulheres no Brasil com mais de 16 anos relatam ter sofrido violência nos últimos 12 meses. Eu peguei esse dado hoje. Do ano passado para cá, 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. 57% das violências graves, então, dessas mulheres que sofreram violência, 57% das violências graves aconteceram dentro das suas casas. Nós nos iludimos com as fotos dos jornais, com as fotos no Instagram, com os stories bonitos de família, e as pessoas estão sendo mortas e violentadas dentro das suas casas. Como que você sai disso? Você precisa romper o silêncio, você precisa falar, né? Às vezes falar não é nem necessariamente mudar, mas falar é o primeiro passo que você reconhece para você mesmo que tem uma violência que está sendo perpetuada e que você quer sair daquele lugar. E aí o que é a primeira coisa que você fala? Você precisa falar, você precisa romper o silêncio. Beleza, nomeei, falei, rompi o silêncio, consegui ir lá, consegui pedir ajuda, consegui começar uma terapia para falar sobre isso, ok? Legal. O que você faz agora? Você precisa reparar o que foi ferido em você. Isso significa que você tem um longo caminho pela frente, porque você vai precisar reconstruir sua autoimagem, aprender a dizer não, aprender a ser você, né? Aprender a ter relações seguras emocionalmente, aprender a estar ao lado de pessoas que acreditam em você, que te apoiam. Porque a verdade é que se eu tenho e eu venho de um contexto de uma autoestima muito comprometida, a gente precisa de um grupo também para fortalecer. Por isso que às vezes o trabalho de reconstrução ele é longo, porque a gente tem que reconstruir às vezes quase tudo. Eu preciso reconstruir a minha autoimagem, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso diferenciar o que é o meu pai, o que sou eu, o que é a voz dele do que era possível, o que é possível para mim, quem eles são, quem eu sou. Tudo isso precisa acontecer para que no momento na nossa vida adulta a gente consiga se colocar, não continuando numa repetição de uma violência que muitas vezes é externa e que se perpetua às vezes dentro da família durante muito tempo, mas que se torna interna também, porque eu continuo me violentando quando agora eu poderia me defender, eu poderia fazer diferente e eu continuo aceitando a humilhação, e eu continuo aceitando a crítica, e eu continuo aceitando que aquilo aconteça e aconteça e aconteça. Quebre o ciclo. É muito difícil, né? Quando a gente fala de ciclos de violência e quando a gente fala de bullying familiar, né? Dessa violência intrafamiliar, ela é tão, às vezes sutil, às vezes nem tão sutil, mas às vezes sutil. E ela tá tão enraizada na gente, é tão comum, né? Esses dias eu fui almoçar, tava eu e minha esposa e a gente foi no aniversário de uma amiga e tal, um monte de gente sentada na mesa e tal. E quando terminou, eu fui embora, eu falei assim, nossa, você reparou como que é a dinâmica da família? Ela falou, como?
Eu falei, eles se criticaram o tempo inteiro. Às vezes, a dinâmica da família, ela é uma dinâmica de violência. Crítica, invalidação, ai, que besteira que você está falando, ai, você sempre exagera, ai, humilhação, esse monte de coisa que a gente sabe que acontece. E a coisa é tão forte, né? Quando a gente fala do machismo, por exemplo, que todo mundo perpetua a violência, né? A gente tem essa imagem infantil, a vítima, o agressor. É uma dança, a vítima e o agressor dançam numa dinâmica que muitas vezes subjugada pela sua história, pela sociedade, a pessoa não se vê a ponto de sair daquele lugar, mas ela tem uma manutenção na própria permanência dela naquele lugar. Então, para você fazer uma quebra geracional, para você quebrar um ciclo de violência, a primeira coisa você precisa nomear, você precisa romper o silêncio e você precisa entender que você precisa tratar as suas feridas, a sua baixa autoestima, a sua imagem deformada. Esses dias eu estava indo para academia com a minha irmã, aí eu olhei no espelho assim, virei para minha irmã e falei assim, posso te falar uma coisa? Ela falou, o que foi? Eu falei, não conta para ninguém. Ela riu, ela falou, o que foi? Eu falei, você acredita que eu acho que eu sou gorda? Ela olhou para mim e ela falou, claro, seu pai é gordofóbico. Eu falei, ah, filha da puta mesmo. Nossa, meu pai é muito gordofóbico. Meu pai às vezes reclamava dos cachorros. Ah, porque esse cachorro tá muito gordo. Olha só, você cresce uma vida inteira, tá gordo, faz dieta. Essa roupa, não, tá gordo, não sei o quê. E lá em casa todo mundo já sofreu na mão do meu pai. Meu irmão uma vez contando, tava estudando, tava acima do peso, fazendo faculdade, fazendo trabalho. Meu pai chegou do lado dele, falou, o que você tá fazendo? Ele falou, você não tem vergonha na cara não, menino? Você não tem vergonha na cara? Meu irmão virou, falou que parou. Ele falou, Adriana, passou um filme na minha cabeça que eu pensei, o que ele está sabendo? Né? O que eu fiz que ele está sabendo que ele está vindo me esculhambar? Meu pai falou, você tá gordo. Ele falou, ah, tá. Olha só, não é brincadeira. Se você passa uma vida inteira sendo questionado do seu corpo, do seu peso, que você tá gorda, que você não pode ser assim, nananã, e você só dá adjetivos sem olhar o que está acontecendo com aquela criança, por que essa criança está se regulando com o alimento, o meu filho tem um problema, tem uma dinâmica na minha família que precisa ser mudada, nós não fazemos isso. Nós falamos que o outro é problema, a gente critica o outro. Como que você quebra o ciclo? Nomeie, olhe para você, rompa o silêncio e trate as suas feridas, ok? Trate. Ok, tô melhor, tô me curando, né? Tô aprendendo a me amar, tô aprendendo a cuidar um pouco mais de mim. O que eu preciso fazer? Para você quebrar um ciclo de violência, você precisa aprender a não repetir a violência. E para você aprender a não repetir a violência, isso significa que você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Ontem à noite eu estava tomando chá aqui na casa da minha irmã, na varandinha, eu, ela, minha esposa, conversando. E aí começou o papo de terapia. E aí minha esposa falando da terapia. E a minha esposa falou, é uma maluquice esse negócio de terapia. Você vai pra terapia, você paga a terapia para você chegar lá e a pessoa te falar que o problema é você. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Como que esses psicólogos continuam ganhando dinheiro, tendo a audácia de falar na nossa cara que o problema é a gente? Todo mundo riu. Todo mundo com a terapia marcada. Sabe por quê? Porque sou eu também. Eu preciso mudar. Se eu quero ser respeitada, eu preciso saber como eu me coloco naquela situação, sem repetir a violência. Foi muito interessante esse mês que eu tô aqui em Vitória, muitas coisas aconteceram. E foi o aniversário da minha mãe. Eu fui pro aniversário, a gente saiu com ela pra tomar um café, foi todo mundo e tal. Minha esposa ficou em casa com o pezinho pra cima. E nós estávamos na mesa conversando e tal, na conversa vai. E o pé quebrou, o pé que não quebrou e começou a surgir o assunto. E aí meu sobrinho pequenininho virou e falou assim, quem é fulana, né? Porque tava rolando o assunto. A minha cunhada, evangélica, virou pra ele e falou assim, é uma amiga da sua tia. Eu pensei, bom, ela não é bem minha amiga, que eu normalmente eu não faço sexo com os meus amigos, né? Normalmente é só realmente nesse momento numa relação aí que eu tenho, então. Fiquei parado olhando, vi aquilo.
me voltou uma série de coisas, tá vendo? Não aceitam. Olha só, era melhor você estar a 1.200 quilômetros de distância mesmo. Olha aqui, de novo, você aqui, precisando ouvir isso e tal. Eu fiquei parada, pensei uma série de coisas. Falei, não, tudo bem. Quem precisa mudar? Eu preciso mudar. Eu pensei, não tem problema não. Porque a vida é uma rodinha gigante que ela sobe e desce rápido. Eu falei, eu vou ficar bem tranquila aqui. E a gente passou 2 minutos, não sei se passou tudo isso. Passou uns 2 minutos, meu outro sobrinho entrou na conversa e fez a mesma pergunta. Quem é? Eu falei, ela é minha esposa. Aí minha cunhada fez uma cara péssima pra mim, ficou um silêncio e eu plena estava e plena eu continuei. Olha só, eu preciso mudar. Eu anuncio quem eu sou. Eu marco a minha presença. É isso que eu sou. Se não tá gostando, aí é uma outra questão. Eu não critiquei, eu não briguei, eu não chorei, eu não falei que eles me tratam mal, qualquer coisa do tipo. Sem gritar, sem brigar, sem fazer nada. Eu só falei, não, amiga não, ela é minha esposa. Olha só, às vezes tem famílias que vão conseguir te escutar sem te expulsar da mesa e talvez vão fazer algumas caretas, mas tem famílias que quebram completamente. Existem alguns casos de violência familiar que às vezes o necessário é romper mesmo, né? Infelizmente é muito comum a gente ouvir históricos de pessoas que vão contar para os seus pais que são LGBT, né? Lá em alguma das siglas, e que são recebidos por violência física, verbal. Eu tenho uma amiga minha, ela tem 15 anos que ela é casada. O pai dela não recebe a esposa na casa dela. Na casa do pai dela não se pode falar o nome. Aquela pessoa não existe. Isso é uma violência. Às vezes a violência é tamanha que algumas pessoas precisam de fato romper. Às vezes a violência é física, né? É um alcoolismo, é uma situação de estupro. Às vezes você tem uma violência que não dá mais para ser negociada em alguns contextos. Só que a gente precisa entender que você só romper com a sua família não significa quebrar ciclos de violência. Tem um monte de gente que rompe com a família e que anos depois está numa constituição familiar idêntica à família de origem. Então, para a gente mudar ciclo, a gente tem que mudar comportamento. E eu mudo o comportamento quando eu começo a me comportar de uma maneira diferente. Olha, para a gente terminar de verdade, tá? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, ao longo dessas muitas violências que muitas vezes a gente vai vivendo, os nossos scripts familiares são escritos. É escrito qual profissão que a gente quer ter, que a gente tem que ter. É escrito com quem que eu preciso me relacionar. É escrito qual tipo de roupa que eu posso usar. É escrito qual religião que eu devo ou não pertencer para poder estar bem com aquela família. E se a gente não cuida de chegar um momento na nossa vida adulta e falar, ok, escreveram várias coisas. Deixa eu ver o que vai valer a pena eu manter no meu roteiro, ou deixa eu ver o que eu preciso editar. Quais são os capítulos e partes da minha vida que vão precisar de edição? Porque se eu não faço a edição, se eu não entendo, se eu não rompo com silêncio, se eu não consigo reconhecer, se eu não consigo tratar e se eu não consigo mudar, o que vai acontecer é que você sai de família, entra em família, sai de casamento e volta para outro casamento, e o que você está fazendo é vivenciando o seu mesmo roteiro familiar, contracenando agora com outras pessoas em outras relações. Então, não adianta só ficar, e algumas pessoas fazem isso, rompem com a família de origem completamente, mas não se dão conta que não se trataram. E ao não se tratarem, simplesmente mantém a repetição dos seus padrões de violência, ok? Então, parte de você fazer isso é a terapia, né? A terapia, às vezes, é o primeiro lugar que a gente consegue nomear, que a gente consegue romper o silêncio, que a gente consegue entrar num processo de reconstrução. Para a verdade é que depois disso, a gente consegue ir lá para fora e colocar limite, e começar a mostrar que a gente mudou, e começar a mostrar para o mundo, e começar a mostrar para a nossa própria família que agora eles precisam tratar a gente um pouco diferente de como eles tratavam lá atrás.